Olá. Se você está aqui, posso supor que quer aprender um pouco sobre psicometria. Ouvimos falar muito de psicologia, mas e sobre psicometria? É de comer? Qual que é o sobrenome? Mas não se preocupe. Se você tem todas essas dúvidas, elas serão respondidas nesse vídeo. Nada melhor para um novo aprendizado do que entender a origem dele. Qual a origem da psicometria? Quais foram seus grandes expoentes? O que ela faz? O que isso vai mudar na minha vida? Eu aposto que você está com essas dúvidas. E garanto, elas serão respondidas. Pegue seu caderno, pegue sua pipoca e aperte os cintos, porque esse é o expresso da psicometria. E aqui o nosso combustível é o seu aprendizado. Aproveite o vídeo. Comecemos a nossa viagem. A psicometria é um ramo da psicologia em que se orienta a medição dos processos psíquicos. Para isso, desenvolve-se estudos que permitem atribuir um número aos seus resultados, possibilitando comparar as características psicológicas de diferentes pessoas de uma forma objetiva. Pode-se dizer que, através da psicometria, é dado um valor a um atributo psíquico de um indivíduo, revelado através da avaliação em questão. Esse número permite ao especialista realizar comparações objetivas com outros resultados ou mesmo com os valores médios. Já deu para perceber a importância da psicometria, né? Ela auxilia em muito os psicólogos que, através dela, ganham uma riquíssima ferramenta auxiliadora em psicodiagnósticos, deixando claro que a psicometria é uma ferramenta auxiliadora e não uma ferramenta definitiva. Não se pode fechar um diagnóstico apenas no resultado de um teste. Ela também é forte aliada em RHs de empresas e em processos de seleção. Mas se pensam que essa história de testes é nova, estão bem enganados. Há relatos que antes mesmo de Jesus Cristo, há 3.000 anos atrás na China, já haviam testes em concursos públicos, onde havia seleção de pessoas que precisavam ter proficiência em música, uso de arco, habilidade de montaria e ainda conhecimentos específicos. Eu não queria ser um chinês fazendo esses testes, hein? Mas o desenvolvimento científico da psicometria em si acontece em meados do século XIX. Na área clínica, por exemplo, psiquiatras na França e Alemanha realizavam provas para avaliar o nível de desenvolvimento cognitivo das pessoas que apresentavam alterações no comportamento e danos cerebrais. Essas investigações sobre a inteligência e suas dificuldades ganharam muita força com o desenvolvimento da psicologia experimental, no fim do século XIX e início do XX. Avaliaremos esse desenvolvimento da psicometria científica cronologicamente. Há vários nomes importantes em sua história. No entanto, 3 desses nomes não podem deixar de ser citados. São eles Galton, Cattell e Binet, cada um com sua importância e foco. E o primeiro deles foi Galton. Galton foi primo de outro grande intelectual, Charles Darwin, e foi influenciado pela obra de seu primo, A Origem das Espécies. A seleção natural que se encontra no livro o inspirou a desenvolver uma teoria do estudo do ser humano e de suas potencialidades físicas e intelectuais. Uma forma de aperfeiçoar a espécie humana. Galton sofreu muitas críticas, pois o seu conceito de genia é bastante pesado e segregador, mas sua contribuição para a psicometria é inegável. Seu período de expressão foi mais ou menos em 1880. Galton realizou trabalhos de pesquisa sobre a relação de ambiente e hereditariedade, buscando comprovar a determinação hereditária. Tudo isso baseado nos princípios evolucionistas de variação, seleção e adaptação para o estudo das capacidades humanas. Seu grande foco foi a análise da capacidade sensorial. Basicamente, seu estudo dizia que existiam pessoas geneticamente superiores a outras, e esse ponto que foi bastante criticado. Inclusive, foi utilizado por Hitler. É melhor parar por aqui falando disso. Vamos para um outro nome. James McKay Cattell, ou só Cattell para nós, íntimos interessados. Considerado um dos pioneiros na criação dos testes psicológicos. Ele foi aluno de Galton e contribuiu grandemente no desenvolvimento do instrumento da psicometria nos Estados Unidos em meados de 1890. Cattell desenvolveu estudos sobre associação mental e percepção. Foi o primeiro a utilizar o termo teste mental, endossando a ideia de Galton que dizia que o funcionamento mental poderia ser obtido através de testes de discriminação sensorial e tempo de reação.
Ambos acreditavam que a inteligência poderia ser mensurada, que ela poderia ser medida, porque ela era imutável. Desenvolveu as medidas das diferenças individuais e a avaliação do desempenho acadêmico, que inclusive foi utilizado em larga escala em estudantes, de uma forma indiscriminada e pejorativa. Já outro grande nome, Binet, que teve mais expressão em meados de 1900, baseado no mesmo determinismo hereditário, elaborou a primeira escala métrica de inteligência, visando avaliar o saber escolar, conhecimentos do cotidiano e inteligência natural. Binet focou mais no campo cognitivo e não no sensorial. Ele é o pai daquele famoso teste. Sim, aquele mesmo, o de QI, que alguns anos após a sua morte foi aprimorado pelo psicólogo alemão William Stern, e mais tarde, o americano Lewin Terman, em Stanford, fez um aprimoramento no trabalho de Stern e criou o que até hoje é conhecido como Teste de Inteligência de Stanford-Binet. Outro nome muito importante, que vem no mesmo período de Binet, é o de Spearman. Spearman contribuiu com a elaboração dos fundamentos da teoria clássica dos testes psicológicos, que é muito importante até hoje. Se você nunca ouviu falar ou pouco sabe sobre a teoria clássica dos testes, eis um fato. Provavelmente ela fez ou faz parte da sua vida. Lembra-se da época de aluno e daquelas provas bimestrais? Então, havia ao menos um pouco de TCT ali. Na TCT, o todo é o mais importante. Ao construir o instrumento, pense-se na prova completa, em que cada questão constrói um conjunto coeso e que pode colaborar para uma análise de domínio do conhecimento. O princípio básico dessa teoria é que quanto mais acertos, maior o domínio. O foco, então, é a quantidade de acertos do aluno, o score total. Alunos submetidos a uma mesma prova ou a provas semelhantes possuem seus resultados comparáveis, o que possibilita também a comparação entre grupos. Uma das principais vantagens da TCT é que ela é simples e eficiente. Não é preciso ser um especialista para calcular e compreender o resultado de uma avaliação com base na TCT. Além disso, essa teoria não exige pressupostos rigorosos, o que torna mais fácil aplicá-la em diferentes contextos. Voltando para a nossa cronologia, os testes de inteligência tiveram grande expoente entre 1910 e 1930. O QI surgiu como uma razão entre a idade mental e a cronologia, ou seja, se uma criança de 10 anos respondesse o teste de uma maneira esperada para uma criança de 10 anos, as coisas estavam bem, e caso não, era necessária uma maior atenção. Uma grande ampliação no uso dos testes psicológicos ocorreu na Primeira Guerra Mundial, quando novos testes foram produzidos com maior rigor na aferição de resultados. E qual era o objetivo desses testes? Escolher rapidamente, de uma forma segura, os melhores recrutas possíveis para ir para a guerra, e nesse período produziram-se os testes de avaliação coletiva, pois até aí eram feitos testes individuais. Mas após esse período, houve uma enorme popularização desses testes psicológicos, que acabaram sendo utilizados indiscriminadamente nas indústrias e instituições de ensino, perdendo fortemente a credibilidade, que foi recuperada em um longo período chamado Era da Sistematização, que ocorreu entre 1940 e 1980. Essa época é marcada por duas tendências opostas, as quais tinham o intuito de resgatar a credibilidade dos testes psicológicos. Uma que era o trabalho de síntese, que de modo geral tentava sistematizar os avanços da área em questão, até então conseguidos, e os trabalhos de críticas que, de forma sucinta, levantaram os problemas da teoria clássica e iniciaram o desenvolvimento da teoria moderna. É importante pontuar que nesse contexto foi criada uma coletânea de todos os testes existentes no mercado, a qual vem sendo refeita periodicamente até os dias de hoje, e que a American Psychological Association, a APA, introduziu as normas de elaboração e uso de testes. A era moderna de testes psicológicos, a teoria das respostas ao item, também conhecida como TRI, iniciou-se em 1980. Atualmente, a TRI é o que há de mais novo no âmbito em questão. Embora ela possua problemas, as quais impedem de se tornar o modelo moderno definitivo de testes, ela não possui todos os testes clássicos. Todavia, nos dias atuais, existem 4 linhas genéricas em que os testes psicológicos vêm atuando: a sistematização dos testes clássicos, a sistematização, a pesquisa na TRI, a pesquisa em uma série de áreas paralelas, como por exemplo, com os testes com referência a critério, os testes sob medida,
a validade dos testes e os vieses dos testes e as pesquisas na área das aptidões pelo estudo dos componentes cognitivos. Vale lembrar que o Brasil atrasou um pouco com relação à TRI. A TRI não faz muito tempo que chegou aqui. Ela chegou próximo dos anos 2000, pois ela depende de um grande advento tecnológico do qual o Brasil não dispunha. Bom, nós fizemos um passeio sobre a origem da psicometria. Acredito que deu para entender um pouco sobre. Para finalizar, nós devemos considerar que, segundo o Conselho Federal de Psicologia, os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicológicas, constituindo-se em um método ou uma técnica de uso privativo do psicólogo. Então, tome muito cuidado. Se não for um psicólogo, não saia aplicando testes por aí. Você estará cometendo uma infração. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham entendido um pouco mais sobre a história da psicometria e sobre a sua importância. Tchau, tchau!